Oiê, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Zero Açúcar. Eu sou a Gabriela da Silva e no vídeo de hoje vou falar sobre os tipos de adoçantes que existem, quais os melhores para serem consumidos. Vou trazer também algumas opções de adoçar as nossas receitas do dia a dia, tanto para quem tem diabetes quanto para quem quer cortar o açúcar de vez da vida, né? E se você ainda não assistiu ao meu primeiro vídeo, eu falo sobre os tipos de açúcar, quais os mais saudáveis, e se quem tem diabetes pode consumir algum desses açúcares. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima, dá uma olhadinha lá depois. Agora, se você já assistiu, continua aqui comigo. E bora lá! Se você tem diabetes, você sabe que não precisa se desesperar porque existem outras alternativas de estar adoçando as suas receitas. Não necessariamente a gente precisa adoçar com algum tipo de açúcar, existem outras alternativas. Então a primeira alternativa é consumir os alimentos in natura. Como assim, Gabriela, consumir os alimentos in natura? É vocês acostumarem o paladar com os alimentos de forma natural. É você reeducar o seu paladar sem o uso de açúcares ou adoçantes artificiais ou adoçantes naturais. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que consome o café preto puro, sem a necessidade de adoçar ele. Claro que no começo vai ser ruim porque ele é muito amargo. Só que tudo é questão de costume, gente. O nosso paladar, ele é adaptável. Você acostumar o seu paladar a tomar o café puro, a tomar o chá puro, a tomar sucos sem adoçar, até mesmo suco de limão. Tem gente que toma suco de limão sem adoçar com nada. Claro que isso leva um tempo, leva em torno, se eu não me engano, de uns 15 a 20 dias para o paladar se acostumar, mas ele se acostuma. Uma outra alternativa é, se for fazer algumas receitas doces, por exemplo, um bolo, uma panqueca, adoçar com frutas que já são mais docinhas. Existem várias frutas que você pode estar substituindo o açúcar e o adoçante, como por exemplo a banana, a maçã, ameixas, morangos até podem adoçar, iogurtes, né? Você bater com iogurte, bater com leite, fica gostoso também. Tâmaras, frutas, já tem a frutose. A frutose, ela é o açúcar natural da própria fruta. Então essas são algumas opções de frutas um pouco mais docinhas que ajudam a adoçar as receitas do dia a dia da gente. Inclusive, aqui no canal tem várias receitas que não tem necessidade de acrescentar nenhum adoçante. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, ou na descrição do vídeo. Receita do banana bread, receita de panqueca de maçã, panqueca de banana. E uma outra dica legal também é fazer o uso de especiarias, como canela, cravo, pimenta rosa. Eu já vi gente fazendo café com pimenta rosa. Essa é uma dica muito legal para quem quer tirar o açúcar, mas sem ter aquele impacto muito forte do amargão, do café ou do chá, enfim. Isso ajuda a suavizar mais o sabor dessas bebidas, né, desses alimentos que a gente consome no dia a dia. É bacana também essa dica das especiarias, não só para bebidas, né? É interessante colocá-las também nesses bolos, doces, panquecas que a gente for fazer. Elas ajudam bastante nessa sede por doce, vamos dizer assim. A segunda alternativa vem os adoçantes. Existem dois tipos de adoçantes, no geral, que são os naturais e os artificiais. Eu vou começar falando sobre os adoçantes artificiais. Gente, existem inúmeros tipos de adoçantes hoje em dia nos mercados. Inclusive nesses produtos diet, zero açúcar, esses produtos industrializados que a gente conhece, tipo refrigerante, bolos, pudins, biscoitos, bolachas, né? Danones, gelatinas, enfim. A maioria deles são adoçados com adoçantes artificiais. Eu vou falar brevemente sobre os mais conhecidos. Só que assim, gente, quando eu fui pesquisar, teve um pouquinho de polêmica sobre esses adoçantes artificiais. Eles são aprovados pela Anvisa, que é o órgão regulador, né, de vigilância, que é o órgão responsável pela vigilância, meu Deus,
É o órgão regulador responsável pela vigilância sanitária dos produtos. A Anvisa atesta que esses adoçantes artificiais eles são seguros para o nosso consumo diário. Só que há algumas pesquisas em que contradizem essa segurança. Mas vamos lá então falar sobre cada um deles. O primeiro é a sucralose. A sucralose é extraído da cana. Ela não tem caloria. Ela adoça 200 vezes mais que o açúcar comum, o açúcar de mesa, e não deixa resíduo amargo na boca, então ele é um adoçante agradável ao paladar. É resistente ao calor, porém tem estudos que atestam que ela não altera a glicemia, mas tem outros que contestou isso dizendo que altera levemente a glicemia. Mas esses estudos eles são inconclusivos. O outro adoçante que é muito comum também de ser encontrado em produtos dos mercados é o ciclamato de sódio. O ciclamato de sódio ele é uma substância química que possui sódio na composição. Portanto, ele deve ser evitado por pessoas hipertensas. Ele não é calórico e ele adoça de 30 a 50 vezes mais que o açúcar. Em alguns países, o ciclamato de sódio é proibido, como nos Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra, entre outros. Porque tem alguns estudos feitos em animais de que o uso desse adoçante de uma forma prolongada contribui com o aparecimento de câncer de bexiga, leucemia também. Então tem alguns estudos que apontam que este adoçante ele causa um risco muito grande para a saúde se consumido de forma exagerada. Aqui no Brasil é liberado o uso desse adoçante, porém ele tem uma quantidade limite para ser ingerida diariamente. Um outro adoçante também muito comum é a sacarina sódica. A sacarina sódica é um dos adoçantes mais antigos que existe, tem baixa caloria, é resistente ao calor, ele adoça de 200 a 300 vezes mais que o açúcar. Ele também apresenta sódio na composição, por isso ele é nocivo para pessoas com doenças nos rins, hipertensos. Inclusive a sacarina sódica ela é proibida no Canadá, porque mais uma vez existem estudos que apontam que o uso exagerado deste adoçante não faz bem para a saúde, mas aqui no Brasil ele é liberado. Um outro adoçante que também sofreu muita polêmica é o aspartame. O aspartame também não possui calorias, ele adoça 200 vezes mais que o açúcar comum, porém ele não pode ser aquecido, porque se ele chegar a altas temperaturas, acaba alterando o sabor dele. Ele perde a propriedade de adoçar. Para pessoas com Deixa eu ler porque essa palavra é complicada. Fenilcetonúria. Para quem tem essa doença genética, é contraindicado o uso desse adoçante. E o consumo excessivo desse adoçante, ele pode ser nocivo, estando ligados a dores de cabeça, náusea, doença de Alzheimer, déficit de atenção. E alguns estudos apontam que o aspartame contribui para o surgimento de câncer. Lembrando que esses estudos eles foram feitos em ratos, tá? E também há um limite de consumo diário desse adoçante. E o último adoçante artificial que eu quero trazer aqui é o asulfame de potássio. Esse adoçante ele adoça 200 vezes mais que o açúcar, também não há caloria, é resistente ao calor, possui um sabor mais agradável, porém ele também há um limite de consumo diário. Na verdade, todos esses adoçantes que eu citei, eles possuem um limite de consumo diário, porque se consumido de forma exagerada, é claro que tudo em exagero faz mal, né? Até então, todos esses adoçantes que eu falei aqui, eles são seguros para o consumo de nós que temos diabetes ou para outras pessoas que não têm diabetes e querem consumir adoçantes, claro, com moderação. Lembrando, é muito importante que antes de vocês consumirem um desses adoçantes, conversem com o nutricionista de vocês para saber qual é o mais indicado, porque durante as pesquisas que eu fui fazendo, alguns deles são contraindicados para quem está grávida ou se tem alguma outra doença, certo? E agora vamos para os adoçantes naturais.
Então, o primeiro adoçante que eu quero falar aqui é da estévia. A estévia, ela é um adoçante extraído de uma planta e ela tem o poder de adoçar maior do que o açúcar. Ela é sem caloria, baixo índice glicêmico, suporta uma alta temperatura, ela é mais fácil de ser encontrada no supermercado e o preço dela também é mais acessível. Porém, ela deixa um sabor residual amargo. Um outro cuidado que a gente precisa ter quando for comprar esse adoçante de estévia é leia o rótulo das embalagens. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando a importância da gente ler os rótulos das embalagens dos produtos que a gente consome. Eu vou deixar aqui no card se vocês quiserem dar uma olhada depois. Por quê? Já aconteceu comigo, tá? De eu comprar um produto escrito que era estévia e o último ingrediente era estévia. Lá no meio estava misturado com outros adoçantes artificiais, como o ciclamato de sódio, sacarina sódica, a maltodextrina, o dextrose. Eles são um açúcar disfarçado. Então, eles acabam misturando para poder amenizar o sabor residual da estévia. Então, tomem esse cuidado, né? Sempre leiam o rótulo das embalagens para certificar de que é só estévia. Um outro adoçante natural é o xilitol. Ele é encontrado em pequenas quantidades em verduras, legumes, frutas. Ele tem o mesmo poder de adoçar que o açúcar, então ele pode ser substituído na mesma proporção que o açúcar. Ele suporta altas temperaturas, possui um baixo índice glicêmico, ele tem praticamente metade de calorias do açúcar. O xilitol, na verdade, não é absorvido por completo no nosso organismo. Então, parte do carboidrato do xilitol, ele não é absorvido pelo nosso organismo, o que não causa tanto impacto na glicemia. O sabor dele é agradável, ele é refrescante, não deixa sabor residual. Inclusive, ele ajuda a prevenir cáries. Tem algumas pastas de dentes em que é adicionado o xilitol na formulação, justamente para ajudar a combater as cáries. Só tem 2 pontos negativos, que um deles é o preço, que ele é um pouquinho mais caro, e o segundo é que, se consumido em excesso, em algumas pessoas pode gerar um desconforto abdominal, como gases, até mesmo diarreia, ele acaba tendo um efeito laxativo. Um outro adoçante que é da mesma família que o xilitol é o eritritol, também extraído de frutas, vegetais. Porém, o eritritol, ele adoça menos que o açúcar. Ele tem 70% do poder de adoçar do açúcar. Então, em uma receita que você vai substituir a quantidade de açúcar, você teria que colocar um pouco mais de eritritol para poder chegar no mesmo sabor, né, no mesmo teor de doçura. Também é baixo em caloria, o índice glicêmico dele é bem baixo, baixo em carboidratos, suporta altas temperaturas, então ele pode ser levado, né, no fogo. O sabor dele é neutro, é um sabor agradável ao paladar, não deixa um sabor residual. 2 desvantagens é que ele é pouco conhecido no mercado, né? Não é tão fácil de ser encontrado e por conta disso ele é mais caro. E se consumido em excesso também pode acontecer de dar um desconforto abdominal. Tem gente que não dá. Tem gente que prefere o eritritol, que sente que o eritritol não causa tanto desconforto abdominal do que o xilitol. Mas aí vai de cada um, né? Tem que testar pra saber. Um outro adoçante natural que eu quero falar é sobre a talmatina. A talmatina é um adoçante extraído de uma planta africana. Na verdade, a talmatina ela é uma proteína. Ela não é um carboidrato. Ela adoça quase 2.000 vezes mais que o açúcar. É um dos alimentos mais doces já descobertos. Tem baixo índice glicêmico, então ela não causa um impacto significativo na glicemia. Baixa caloria, o sabor é agradável, é estável a altas temperaturas, então ela pode ser levada ao fogo. Porém, o preço dela é muito caro. E um último adoçante que eu quero trazer aqui, um adoçante natural, é o adoçante de maçã. Nada mais é do que uma grande quantidade de maçãs batidas com água que viram um purê, e esse purê ele é passado por um processo de desidratação. Esse adoçante ele é rico em vitaminas, minerais, fibra, por conta da fruta mesmo, né? É preservado essas fibras e vitaminas da fruta. O poder de adoçar dele é bem maior do que o açúcar.
Ele é baixo em calorias, o índice glicêmico também é baixo, o sabor é neutro, então ele não tem aquele gosto residual. Ele pode ser levado também ao fogo e o legal é que esse adoçante ele carameliza. Porém, por conta de ser novidade, ele é difícil de encontrar e também pela quantidade de maçãs que é necessário para produzir esse adoçante, ele acaba sendo muito caro. Tá, Gabriela, e qual desses adoçantes é o melhor para ser consumido no dia a dia? Com base nas minhas pesquisas, apesar dos adoçantes artificiais eles serem seguros, né, serem liberados para o consumo, procurem consumir o mais natural possível. Procurem consumir os alimentos in natura. Agora, se você, em hipótese alguma, você não consegue de jeito nenhum, dê preferência aos adoçantes naturais. Lembrando que equilíbrio é tudo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto toda sexta-feira. Aproveita também, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com todos que vocês conhecem. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder vocês. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo.